Nájila, 25 de março de 2017. O conhecimento de si mesmo. A espiritualidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós escolhemos esse tema hoje porque ele foi o tema que trabalhamos no grupo de estudos anteontem. E as pessoas do grupo gostaram tanto, eu gostei tanto do texto, que é do Livro dos Espíritos, resolvemos dividir com o grupo de sábado. Vou ler o texto e em seguida nós trabalharemos um pouco. Conhecimento de si mesmo. Para quem quiser ler em casa, estudar em casa, está no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que é o capítulo que trata da perfeição moral. E ele é o item 5 desse capítulo. Conhecimento de si mesmo. Qual a questão 919? Pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento ao mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. 919A. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Como sempre, nós querendo uma receitinha rápida, né? Prontinho. E algo rápido. Não basta estar pronto, que eu não tenho nem que mastigar. Tenho que engolir. Apenas. A resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites se lembrar de todas as ações do dia e se perguntar o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e aos seus orientadores espirituais que o esclareçam, adquirirá uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que a censuraríeis nos outros. Se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isso: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado, que deve ser corrigido. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis: como julgar a si mesmo? Como julgar a mim mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isto é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiveres indecisos,
quando estiveres indeciso quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como as qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros a seu respeito, e não negligenciais a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e realmente Deus os permitiu estar ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como se arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante faz dos seus lucros e de suas perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso do que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalheis todos os dias para ajuntar, não trabalhais todos os dias para ajuntar o que vos proporcione repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras do trabalho? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo, é certo, e que o futuro é incerto. Ora, aí está, precisamente, o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma a respeito dele, a respeito da eternidade. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que trabalhamos e ditamos o Livro dos Espíritos. Aí tem uma nota de pé de página aqui que vou ler também para os irmãos. Muitas faltas... desculpa, eu não li o nome do espírito que fez essa página. É o Agostinho, o que a Igreja Católica canonizou como Santo Agostinho. Muitas faltas... Aqui é a nota de pé de página. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogarmos mais frequentemente a nossa consciência, veremos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel das nossas ações. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outro tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar
a soma do bem e a soma do mal que existe em nós. Antes de especificamente ir para o nosso texto, nós gostaríamos de começar pelo fim aqui do título. Os espíritos têm se preocupado que nós ainda usamos a palavra espiritualidade no sentido de denominar, como se fosse possível fazer isso, um coletivo de espíritos. E eles estão incomodados com isso. Vou repetir, que eu vi que tem algumas pessoas. Os espíritos têm nos pedido para avaliar melhor a palavra espiritualidade, que nós estamos utilizando essa palavra como se quiséssemos com ela descrever, ou seja, nos referirmos a um grupo de espíritos. E eles se incomodam com isso porque acontecem entre não só aqueles que são simpatizantes, entre os próprios trabalhadores das casas espíritas. Vou dar o exemplo para clarear. Eu chego para a Simone e digo que a espiritualidade não quer mais que nós trabalhemos o passe de uma determinada maneira. Nós duas trabalhamos no passe e eu chego para ela e digo: olha, Simone, nós vamos mudar a maneira de trabalhar o passe, nós vamos mudar nosso comportamento na sala do passe, porque a espiritualidade não quer que nós façamos mais isso. Aí vou dar um outro exemplo. A pessoa tem os seus processos intuitivos, ou tem seu processo de evidência, ou tem o seu processo de clarividência, de clareaudiência, desculpe, e daí ela recebe, por construção, informações. E ela diz: a espiritualidade me avisou. Então o que eles nos pedem é que nós passamos a ver espiritualidade como algo que qualifica a cada um de nós, inclusive a eles individualmente. Posso chegar e dizer: a espiritualidade do irmão Leocádio José Correia permite que ele seja o mentor, o orientador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. A espiritualidade do irmão Antônio Grimo, que na última encarnação é aquele senhorzinho, permite que ele seja o orientador filosófico da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e dos núcleos filiados, etc. Eu chegar a qualquer um aqui e dizer: fulano, a sua espiritualidade já lhe permite um processo de intuição tão bom que eu percebo que às vezes você não dá o devido valor. E daí você não vive plenamente o desdobramento disso, porque você não dando valor, você passa por cima da informação que você mesma ajuda a construir em seu benefício. Ou seja, espiritualidade, em função do que nós conhecemos, do que nós já fizemos de faculdade mediúnica, de como nós lidamos com o nosso processo mediúnico, foi o tema de sábado passado, nós vamos exercitando. Mas ela é um qualificativo para cada um. Cada um tem e é, por excelência, uma espiritualidade. E a espiritualidade que cada um de nós já, graças a Deus, alcançou a condição de ser, nos permite administrar a nossa vida como administramos. Apenas como administramos. Essa senhora pode conviver comigo uns dias na minha casa, sair de lá e dizer: eu não conseguiria fazer isto que a Nájila faz. Em contrapartida, eu reconheço que isso, mais isso, mais isso, mais aquilo, eu consigo me administrar melhor.
Ou seja, ela reconhece que em alguns itens a minha espiritualidade ainda não me permite fazer melhor, me atropelo, deponho às vezes contra mim mesma, faço coisas que me fazem mal, mas ela descobre que em outras eu até posso ser modestamente um exemplo para ela, em algumas outras, e reconhece que em muitas outras ela já alcançou mais e, portanto, ela administra melhor. A esse conhecimento e esse reconhecimento, nós vamos chamando, a humanidade vai chamando de conhecimento de si mesmo. Que não é algo que dá para recebermos de ninguém. Não dá para o outro nos ensinar a nos autoconhecer. Estamos aí em grupos. Somos um grupo de 10 bilhões de pessoas habitando um planeta. Esses 10 bilhões se interagem entre si. Interagimos com nossos orientadores espirituais nas mais diversas escalas. Todos são orientadores. Cada um, de acordo com a sua espiritualidade, é um orientador diferente. De acordo com a espiritualidade de cada espírito, é como ele nos orienta. Esse é o outro ponto do nosso encontro de hoje. Assumir que todos os espíritos, independente de em que nível evolucionário ele esteja, ele é um orientador. Nós vamos, num processo de benfeitoria, manipular a orientação para ela ser positiva. Aqueles espíritos que alcançaram uma espiritualidade num nível de iluminação maior, a orientação deles requererá da nossa parte um tipo de manipulação para que aquela orientação seja benfeitora. Espíritos que ainda não alcançaram essa espiritualidade com um volume social maior, uma faculdade mediúnica mais avançada, nós já vamos trabalhar a mensagem deles diferente. Mas são orientadores. Nós é que fomos afirmando que os que alcançaram uma espiritualidade maior são do bem, e aí a gente chama de luz, e que aqueles que não alcançaram uma espiritualidade maior são do mal, e a gente passou a chamar da treva, do umbral. Aí os espíritas, como se o treva, umbral não fosse o suficiente para ser lastimável, chamou de obsessor. Mas vou dar uns exemplos. Ela, na semana que passou lá, morando na minha casa, ela viu, por exemplo, que eu sou desmazelada. É uma mensagem. E é uma orientação. Que ela vai ter que olhar e dizer: eu aqui tenho que ser muito zelosa para ver se eu semeio alguma coisa de zelo nessa alma penada. E aí ela, que já traz a prática do zelo, além de missionariamente ser semeadora, ela vai sofrer o aperfeiçoamento na sua capacidade de zelo, porque ela está tendo que trabalhar aquilo num grau de excelência. Vou dar outro exemplo. Na semana dela lá, ela viu que eu sou destemperada. Trato mal a ela quando fico irritada ou apressada. Não precisa nem ficar irritada, é só apressar, né? Tenho que estar no trabalho às 9, já são 8h50, eu ainda não saí. Aí eu já destempero e já grito. Aí grito com ela, grito com a menina que trabalha em casa. Também grita com o marido, também com o filho, também com a nora. E ela vê aquele destemperamento todo. E ela diz: eu tenho que
aqui me esmerar, porque eu haverei de deixar uma boa semente. Eu vou fazer o meu máximo. E, coitada, se recorre à mensagem, se recorre à água, e água fluidificada, e se recorre ao algodão energizado, e recorre a uma caminhada na praia, pisando na areia, para trocar energia, para voltar bem, para viver aquela situação e fazer a melhor semeadura. E ela está fazendo o aprimoramento daquilo que ela já alcançou, mas que não está pronto e nem acabado. Ela já alcançou num determinado volume social que está muito melhor do que eu, mas não está pronto nem acabado, porque ela é eterna, como todos somos, e ela vai continuar na caminhada com um degrauzinho a mais do momento, com relação ao momento que ela entrou na convivência comigo. Ela conseguiu fazer essa caminhadazinha, esse salto quântico, porque ela se esforçou por esmerar para deixar uma boa semente e para constituir um equilíbrio naquele ambiente. Essas diferenças que nós não sabíamos interpretar bem até um século atrás, a gente não conseguia trabalhar bem a diversidade, tinha muito mais dificuldade do que temos hoje de trabalhar a pluralidade. Estamos com dificuldades hoje? Estamos, mas já foi maior. Como não tínhamos esse olhar, primeiro é um olhar que a caminhada dos religiosos, no sentido do religare, muita gente boa, que hoje nós temos condições de ter mais acesso a eles, porque existe a tecnologia. Hoje nós podemos sentar, eu não sei nada de Gandhi, e se eu chegar em casa e me assentar 7 da noite e permanecer até 10 horas da noite buscando sobre Gandhi, estudando, imprimindo alguns, guardando ali para eu depois estudar melhor e já grifando, eu sairei, sem sair da minha casa, eu sairei do dia de hoje com algum conhecimento sobre esse grande missionário do nosso século, e que se eu vivesse até um século atrás, ou meio século atrás, eu não teria essa oportunidade. Esse acesso. Imagina acessar sobre Buda, é a mesma coisa, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Dr. Leocádio Zé Correia, irmão Antônio Grimo, acessar o trabalho dele, fazendo a gramática alemã, fazendo todo o processo da Constituição do Direito alemão, do Código Civil alemão, e aí inclusive vou terminar dessas 3 horas lá, estudando sobre ele, vou olhar um dos livros dos últimos que editou, e vou ver assim, meu Deus, a identidade realmente existe? Por mais que a pessoa esteja na caminhada, aumentando a sua espiritualidade, há traços que marcam a pessoa e que nós poderemos reconhecê-la em séculos diferentes, em trabalhos diferentes, em processos diferentes. Era ele reencarnado, fazendo a catalogação, ele encarnado, recolhendo contos e montando os contos de Grimm com o irmão, ele reencarnado, fazendo todo o código do processo civil alemão, e agora ele desencarnado, manifestando-se através da pessoa, e você vai comparar o material, você vê que lá está o traço Grimm. Nesses momentos todos... São traduções que antigamente era possível conhecer o verdadeiro, às vezes até modificar o pensamento do verdadeiro autor, até a contrafação do pensamento daquele pensador. Sim. Então, ocorria muito isso no século XVIII. E quando nós vamos trabalhando o conceito de espiritualidade, considerando que é um qualificativo para cada espírito, portanto, para cada um de nós
nós começaremos a ver melhor a questão do conhecer a si mesmo. Porque quando as manifestações mediúnicas inerentes a cada um de nós forem acontecendo, nós saberemos que estão acontecendo de acordo com a minha espiritualidade. Nesse momento eu consegui fazer comunicação com um espírito desencarnado que me permitiu, por exemplo, um sonho que eu acordo com uma informação preciosa. Essa informação preciosa é de acordo com a minha espiritualidade, e a espiritualidade que eu sou é fruto do conhecimento que eu construí ao longo da minha existência. Se fui eu que construí esse conhecimento, ele existe em mim. Dentro do que eu conheço de mim, eu vou buscar acessar isso melhor. E eu vou saber descrever a mim mesma essa mensagem e inclusive descrever a mim mesmo qual é o objetivo da mensagem. Qual é o objetivo da mensagem? Primeiro, assim, nós já partimos aí do princípio que ela não foi ditada de fora para dentro. Então, não é um novo que chega e eu fico estupefata. Na penúltima aula anterior dele, ele diz: nós estamos com o compromisso de tirar os irmãos da estupefação. E até ele tropeça na palavra. Lembra que a gente falou da manifestação, que os espíritos que estiveram reencarnados em outra língua, na manifestação eles falam a língua que aquela plateia fala, que de vez em quando eles tropeçam em algumas. Essa foi uma das que ele tropeçou, estupefação. Lembra, Evair? Na hora que você for transcrever, talvez você vai ter dificuldade de entender que foi essa palavra que ele quis falar, né? Mas ele diz: nós estamos no dever de tirar os irmãos dessa estupefação, porque isso não faz bem aos irmãos, não faz bem ao processo mediúnico dos irmãos, não faz bem ao exercício dos irmãos no social. Porque no momento em que eu consigo, com o conhecimento que já construí ao longo da existência, que exatamente reflete a espiritualidade que já sou, e a espiritualidade que já sou reflete o conhecimento que já construí, e ele está aí em mim. É Lavoisier dizendo que nada se perde, nada se cria, e que tudo está aí se transformando. E é Cristo dizendo: tudo está dentro de vós. E Cristo dizendo: busca e acharás. E é Cristo dizendo: vigiai. Né? Imagina, Cristo é rico em convites a o buscar em nós. Quando nós vamos fazendo o exercício sob a luz dessas orientações, nós vamos conseguindo não ficar estupefatos com as manifestações que vão nos acontecendo. Primeiro, que nós já sabemos que somos médiuns, que cada um traz o seu volume social mediúnico, e se esse volume social mediúnico não está bem conhecido por mim, porque a cultura ainda não trabalha muito para valer mesmo o estudo da mediunidade, mas no momento que eu descubro que eu trago um volume social mediúnico que me permite ou ter intuição, ou sonhar, ou ouvir, ou enxergar mesmo, eu vou a campo estudar o processo. Estudando o processo,
eu vou aumentar o conhecimento de mim mesmo. E esse estudar, de maneira alguma, ele seria apenas assentando em cadeiras e buscando em livros e sistemas de informática, através do sistema de informatização. É a vida. É a vida. A gente estuda-se muito mais na nossa experiência ali, no dia, relacionando com o trabalho, com as pessoas, com as situações, com os eventos, e a gente se observando, e a gente se altera, e a gente diz, não, eu não quero viver me alterando, e a gente se enche de adrenalina, não, eu não quero viver me enchendo de adrenalina, e de vez em quando se enche de desesperança, não, peraí, volta, se apruma, aprume-se. Você não vai se encher de desesperança. De vez em quando as coisas ficam cinza. Não, eu não quero ver o mundo cinza. Que isso? Eu vou buscar ajuda, e busca ajuda, e busca, e vai construindo conhecimento. Especialmente de si mesmo. Só um minutinho, só para eu terminar essa frase. É na exposição, com o máximo de cautela possível, e sobretudo com o máximo de boa vontade possível com relação a nós nos vendo como servidores da humanidade. Foi o tema, esteve nas pautas da semana passada, estava escritinho ali, o médium como servidor e o médium como servizador. Na medida que nós nos colocamos servizador, eu tenho que aumentar a minha capacidade de ser serviçal, eu tenho que melhorar o meu profissionalismo no amor. E nos tornar profissionais mesmo, nos qualificar como profissionais. Porque quando nós nos qualificamos como profissionais, nós não corremos o risco e o grande perigo de nos taxarmos de o bonzinho. Ai, eu fiz tudo por essa moça porque eu sou muito boa. Ela não reconheceu nada, mas eu sou boa. Não, eu fiz por ela o que aprove fazer, e é isso. Eu fiz porque se eu trazia uma espiritualidade que me permitia enxergar a necessidade dela, me permitia enxergar que era possível fazer algo, eu fiz no dever, fiz como trabalhadora, eu fiz como profissional, é meu dever fazer. Profissional, médico nenhum tem que se arrogar de o bom porque ele é um bom médico. O bom psicólogo se arrogar de excelente psicólogo porque ele é bom psicólogo e ser arrogante, não. E nós também na nossa vida diária não. Nós estamos tendo dificuldade de nos profissionalizar nos valores universais. Nos ver assim, bondade é questão de profissionalismo. Eu tenho que me profissionalizar. Dentro da espiritualidade que já sou, qual é minha capacidade de bondade? E não me aceitar abaixo dela. E de vez em quando a gente derrapa, escorrega. E às vezes escorrega a ladeira abaixo mesmo, quando a gente está lá patamares abaixo, e a gente diz, pera, mas onde é que eu estou? Não, eu quero voltar. E é se puxando com guincho. Assuma seu lugar e volta. Você busca a luz até naquele que está menos iluminado que você. Hã? Você pega o espírito encarnado que esteja menos evoluído, depois você acaba buscando algo para se sustentar nele. Invertendo. Não, e também porque nós vivemos, já te dou a vez, Marcelo, nós temos que ter um cuidado enorme no tal do conhecer a si mesmo, do conhecimento de si mesmo e do exercício da nossa espiritualidade. Nós temos que ter sempre o cuidado de lembrar que nós estamos habitando um planeta que a força gravitacional dele é altíssima. Todos os físicos reconhecem. Uma força gravitacional de 9,8 é tida como muito alta. E muito alta, nós estamos o tempo todo sendo convidados para a inércia. Não
que o cosmos convide para a inércia. Não o cosmos. O cosmos é em movimento. Nos convida para o movimento. E nós devemos estar no movimento, fazendo uma harmonia de movimento o tempo todo, para que nós façamos uma composição confortável como unidade que é subunidade cósmica. Senão eu entro num descompasso. Há um movimento cósmico que inclui a todos, e eu reduzi o movimento e aquilo me gera disfunções. O cosmos nos convida ao movimento. Compondo esse cosmos tem uma partículazinha que chama planeta Terra. Com sua gravidade, primeiro, com seu núcleo extremamente denso, porque é de minerais, extremamente denso, com uma geração de energia no núcleo enorme. Enorme. Qual é a composição da Terra? Minerais. E alguns com radioatividade, ou seja, com uma capacidade de gerar energia de forma assustadora. Quando diz da capacidade de combinação entre esses minerais, que gera um verdadeiro fogo no centro da Terra, a ponto de termos minerais de dureza altíssima, liquefeitos. Os vulcões estão aí para nos mostrar isso. Nós somos a primeira geração, quem sabe, eu falo em termos de século, nós somos o primeiro século que enxergamos isso. Porque os microscópios e os computadores e as televisões já nos mostraram isso. Dá pra gente enxergar. E aí dá pra gente se compor melhor nessa história. Estamos num planeta que nos convida para o seu centro com uma força gravitacional de 9,8, com uma energia enorme. Nossa tendência maior é o menor esforço. Está tudo pronto. Irmão local Zé Corrêa pode estar aí nos convidando a, por favor, mexam-se, liguem-se uns aos outros, ajudem, façam o melhor, tenham um sorriso, dê as mãos, sejam solidários, façam o exercício da caridade. Mas tudo isso requer uma dinâmica de movimento e requer esforço. Requer. E o planeta, enquanto Terra, viu gente? Não estou falando de humanidade, não. Estou falando disso aqui. Isto aqui está me chamando para o menor esforço através da gravidade, da força com que ele me arrasta para sentar, para deitar, para me relaxar. E nós vivemos esse paradoxo maravilhoso. Nos conhecermos para vencer esse paradoxo. É o movimento cósmico me chamando para o movimento, e o planeta que eu escolhi para reencarnar, eu escolhi. Me conhecendo, sabendo das minhas necessidades, sabendo de meu padrão vibratório, que não adiantaria eu escolher, eu quero ir para Plutão. Mas o padrão vibratório de Plutão é para aqueles que estão muito além de mim. Estão numa capacidade cósmica. Então, será que estão além? Não, eu estou dando exemplo. Estou só dando exemplo. Não sei nada de quem habita Plutão, como é que é a forma de vida em Plutão, não. Só dei exemplo. Peguei um planeta que a gente sabe que existe e dei um exemplo. Então, dentro do que é possível, com o meu padrão vibratório, escolhi a Terra, que é isso aqui. E que todos os dias eu vou buscar me conhecer, para saber assim, dentro dos meus talentos, é a parábola dos talentos de Cristo, dentro dos talentos que eu cheguei aqui com eles, e que toda a sociedade foi me ajudando a chegar nessa idade com eles do jeito que chegaram,
nem mais e nem menos, porque é isso que eu tenho. Com isso que eu tenho, aí é o conhecimento de si mesmo, eu tenho, é isso, eu vou me aplicar. E vou ser feliz se eu fizer o melhor com o que eu tenho. Eu não preciso me lastimar, porque essa moça está 5.000 anos-luz à minha frente e faz coisas muito maiores. Não preciso me chatear, porque eu não consigo fazer o dela, porque ela está fazendo o dela. A parte dela ela está fazendo, com 5.000 anos-luz de evolução à minha frente. E também eu não preciso me agarrar a um que está... Agora nós vamos pegar um gravador para não... Também não preciso me agoniar e nem dizer que esse aqui, que está 5.000 anos-luz atrás de mim, é que está me arrastando ao mal. Porque uma coisa é certa, esse aqui que está esses anos atrás, a geração de energia dele, de poder de convencimento dele, por natureza, é menor do que o meu. Eu, para segui-lo, eu estou me deixando ir por aqui, ó. Eu estou me deixando escorregar pelas características do planeta. Esse menor esforço nos permite viver um nível de inércia que eu possa achar confortável. Não se movimentar. Sim. Não movimentar. Porque afinal o movimento, eu tenho que vencer isso aqui. É vencendo. É o que é poder Sair da cama de manhã é vencendo a nós mesmos. se dispor ao trabalho. Nos candidatar ao trabalho para valer mesmo. Trabalhar para valer. Trabalhar com amor. Com vontade de trabalhar. Quero fazer isso da melhor maneira possível. E não precisa nem falar que quer fazer. Ser natural em nós. Aí é a natureza. De acordo com a natureza que nós estamos constituindo. Natureza é outra palavra, né? Coitado dos espíritos. Eles dizem, os irmãos ainda olham a natureza lá fora. O mar para os irmãos é natureza. Aí é. A planta é natureza, tá ali. E você? E eu sou o quê? Natureza. Eu sou a natureza. Essa natureza está permitindo que seja natural nela o quê? E no tal do autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, a gente vai passar por aqui. O que é natural em mim? Ainda é natural em mim? Qualquer coisinha, eu ocupo 3 médicos, ao invés de me ocupar, me perguntando, o que está acontecendo comigo? Eu estou com uma dor de cabeça, 5 dias com dor de cabeça. 5 dias. Mas o que eu fiz nesses 5 dias? Quais foram os procedimentos que eu adotei? Eu entrei no chá de alguma coisa que seja compatível com os meus atos antes de deflagrar a dor de cabeça? Houve atitudes minhas antes de deflagrar a dor de cabeça. Às vezes eu tive que me expor a um velório uma noite inteira e no dia seguinte fui trabalhar. Excesso. Aí eu não consegui repousar. Todo o meu processo metabólico se alterou, toda a minha circulação sanguínea se alterou, a oferta de oxigênio para o cérebro se alterou, a oferta de glicose se alterou, o repouso para as peças todas entrarem em harmonia e fazer uma comunicação de feedback boa se alterou. Aí com isso, então é isso, eu acho que eu devo tomar tal coisa, e fazer uns caldos, e fazer uma alimentação mais pesada no sentido de nutrição e leve no sentido de digestão. Eu devo colocar o meu organismo dentro do meu possível, que não vou poder parar de trabalhar, mas eu colocar meu organismo em condições de um repouso trabalhando, para ele se reordenar.
Ou então vou fazer a busca, vou ver que ao contrário, eu fiz, foi repouso a mais, eu fiquei na cama a mais. Isso é possível acontecer. A pessoa não está bem naquele momento da vida dela e ela não tem motivação para levantar, e com isso ela passa mais horas na cama, mas isso também é prejudicial, porque também o sistema dela entra numa falta de ordem e etc. Na medida que ela busca isso, conhecendo a si mesma, ela já vai buscar ajuda, porque ela conhece, por exemplo, que ela não sabe escolher qual é o método que ela tem para se restaurar, mas que fulano sabe. Conhecendo a si mesma, que ela sabe que não sabe alguma coisa, isso é um conhecimento de nós. Eu sei que eu não sei isso, mas eu sei que aquela moça sabe. Eu sei que eu não sei que aquela moça que é minha amiga não sabe, mas sei que ela tem uma amiga que sabe. E eu vou fazer a ponte. Eu vou passar por todas as pontes necessárias até chegar a essa pessoa. Para que a minha espiritualidade possa estar a serviço da humanidade, porque eu consegui restaurar o corpo. Porque aqui está. O corpo é a casa de Deus, ponto. Homem, conhece-te a ti mesmo e o universo à tua volta, assim conhecerás Deus. E importante saber assim, quando fala de corpo na casa espírita, nós não estamos dizendo que estamos afirmando que o corpo físico é a morada de Deus. Nós estamos dizendo que somos um corpo, que ele é espiritualizado e que nesse corpo, que aqui está um espírito com seu perispírito, agenciando um sistema celular que permite fazer andamentos e aprendizados e verdadeiras forjas à custa da experiência, inclusive mecânica, está aqui a serviço do espírito, que é a prima criação divina. Uma face. É perfeito mesmo. Hã? O corpo é perfeito mesmo. Perfeito. Pois não, Maria José. Então, voltando ali à espiritualidade, o que aconteceu quando a pessoa interpreta equivocadamente ou errado uma mensagem? Eu tive um sonho quase acordada aos 59 anos que me dizia assim: você vai até os 62. Usando a palavra que você falou, eu fiquei estupefata. Porque eu achei que estava me dizendo que eu ia desencarnar aos 62 anos. Na ocasião, eu estava com 59, já para dar entrada, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo para minha aposentadoria. E assim, do nada, eu resolvi ficar mais um pouco. Fiquei 3 anos. Aposentei, e não lembrei mais. 2 anos depois, eu lembrei do sonho que 62 anos que essa mensagem me trazia, é que eu ia ter que me aposentar aos 62 anos. Foi a idade que eu me aposentei. Só que eu interpretei de forma errada e me angustiou durante esses 3 anos, até eu completar 62 anos. Então, o que aconteceu, então, né, na minha espiritualidade que me fez interpretar equivocadamente e que me deixou... Não, o que aconteceu não foi na espiritualidade. Aconteceu com o indivíduo Maria José, que vive sob os valores de uma cultura, interpreta códigos significantes, significados à luz desta cultura. E quando nós, como essa cultura não trabalha o conhecer a si mesmo, portanto, não nos arremete a estar o tempo todo nos perguntando: o que é que eu estou fazendo agora?
qual é meu projeto agora. Essa informação veio dentro de um momento que eu estou fazendo um determinado projeto, eu estou fazendo uma caminhada. Como a cultura, primeiro que ela coloca um terrorismo acerca do desencarne, aí em cima desse terrorismo que existe acerca do desencarne, a maioria das informações que os espíritos nos trazem, principalmente quando fala de tempo, a gente logo leva para desencarne. Porque, na verdade, quando você por estar dormindo, pôde se despreocupar dos cuidados com o corpo, dos cuidados maiores, das preocupações maiores. E você pode, portanto, se ligar a diálogos maiores com amigos e irmãos orientadores. Nesse diálogo foi possível fazer uma previsão de tempo, que era quando as coisas aconteceriam. Você que estava já num projeto de aposentar e etc., não conseguiu enxergar, como indivíduo, não conseguiu enxergar que a mensagem era acerca da aposentadoria. E já colocou logo que era acerca da morte. E eu fiquei mais 3 anos, que foi quando eu aposentei aos 62 anos. Quer dizer, o fato de eu tomar essa decisão, eu estava sendo guiada por... Não guiada, mas orientada, quem sabe alguma coisa teria que seria melhor você aguardar mais esse tempo. E eles foram claros e esse eles aí, no eles você é o terceiro incluído. O eles não são os espíritos buzinando no seu ouvido. No diálogo, olhando o processo, olhando sua caminhada, concluíram que seria bom esperar mais esse tempo e compuseram essa informação. Você vai ficar até mais 2 anos. Mas me deixou aflita durante 3 anos. E esse é o grande objetivo das orientações dos espíritos, é o grande objetivo da Casa Espírita, ir trabalhando esses eventos todos juntos, para que nós constituamos uma massa crítica que nos permita avaliar melhor as informações que nós construímos junto com nossos orientadores espirituais. Porque se a informação chega de fora para dentro, sem que haja a nossa participação, seria ainda mais difícil de nós entendermos, inclusive de colocarmos em prática. Essas mensagens que são enviadas através ou sonho ou pensamento, elas são muito fruto do culturalismo. Não, elas são mensagens altamente ligadas à nossa espiritualidade, ao nosso projeto encarnatório, usando linguagens da cultura. A linguagem, às vezes, é da cultura. Por exemplo, eu me lembro que eu estava lá com meus 48, 49 anos e louca para fazer um curso de farmácia. Quero fazer um curso de farmácia, quero fazer um curso de farmácia. Mas honestamente, com tanto trabalho e com tanta ocupação e a família inteira muito ocupada, eu ficava com vergonha de falar isso. E eu quieta. E um belo dia eu sonhei que eu embarquei num corpo humano. Ele era enorme, ele ia de um horizonte ao outro, eu estava num lugar extremamente plano, que via os horizontes sumirem azuis, e era um corpo humano, e eu embarquei no corpo humano e fui viajando dentro dele, e fui vendo veias, artérias, coração, pulmão, rim, fígado. Eu acordei e disse para o Evair: vou fazer um curso de farmácia. Por quê? O sonho foi tão forte e foi uma chacoalhada. Eu tenho certeza que foi. Assuma e tenha coragem e vá em frente. Vai ter condições de fazer, faça o curso. O que é isso? Né? E tenho certeza que eu trabalhei com eles a mensagem, porque foi chacoalhada mesmo. Eu acordei estupefata com a imagem. Vai dormir de novo. A imagem foi muito forte. Não, ele simplesmente escuta, fica caladinho. Graças a Deus. Né? Então você vê,
Aí sim, dentro da linguagem que nós temos culturalmente construída, eu poderia interpretar sob vários ângulos esse momento. Mas eu sabia o que eu estava vivendo. Eu estava vivendo, era uma crise mesmo, acerca disso. Calado. E Deus, na sua bondade, na sua generosidade, permite esses momentos. Esses momentos que, com a nossa espiritualidade, no pouco que conseguimos perceber do conhecimento que fazemos de nós mesmos, de nossas missões, de nosso trabalho social, eu sei o valor, hoje eu vejo o valor que teve fazer esse curso. Ele descortinou. Eu tinha estudado química e depois passei a falar, mas eu tenho que saber bioquímica, eu tenho que saber bioquímica. As químicas eu não estudei bioquímica. E aquilo vinha me incomodando. Sabe, mas me incomodando muito. Aquilo fica fervendo. E você olha e pensa, não, mas é até injusto eu fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou atribuir mais tarefa para essa família que já está atarefadíssima? Cada um está alocado nas suas frentes. Como é que vai suprir minha necessidade onde eu trabalho? E não sei o quê. E daí você passa por uma experiência dessa, que é à luz da sua espiritualidade. E dentro do que a gente conhece da gente, a gente procurar interpretar o que aquilo quer dizer para nós. Intuição é a mesma coisa. E ver formas, a mesma coisa. Alguns de nós aí, quem sabe, vai ter um momento que vai dizer, meu Deus, eu nunca vejo nada e estou vendo uma coisa ali. O que essa coisa quer dizer para mim? O que essa percepção significa para mim? E ela traz conhecimento dela, conhecimento do que ela está vivendo, suficiente para encontrar o que aquilo quer dizer para ela. Mas às vezes ela não reconhece que conhece a si, não se reconhece como uma espiritualidade e não tem noção dessa realidade aqui no que diz respeito à codificação mental. Ela tem noção sim, porque ela vive isso. Então, noção todos temos. Nós vivemos isso, mas às vezes nós vivemos sem uma explicação clara para nós mesmos. Tem que codificar completo aquela A dificuldade de vencer a mim mesmo não está ligado só à minha espiritualidade, dela, vamos dizer assim, no que a gente escuta aí, espiritualidade fraca. Ai, dona Nádia, eu acho que eu sou uma fraca. Não, às vezes você não está conseguindo estar, inclusive, bioquimicamente bem estruturada por causa de hábitos de vida para vencer isso aqui todo dia. Não. Porque vencer isso aqui todo dia não é simples assim. Não, praticamente. Vencer nossas 15, 16 horas em vigília fazendo ações. A maioria de nós. 16 horas de ação no dia. Vencendo isso aqui. Aí a pessoa não está dando conta e pensa que está ligado a isso aqui. Mas aí quando vai conversar com a mãe dela, que a recebeu desde o ventre, a mãe vai dizer assim, era uma criança maravilhosa, era dinâmica, era alegre, era a melhor da turma, era que punha os irmãos para cima, era isso, era aquilo. E escutar esses relatos de vez em quando de mães é uma coisa maravilhosa, que aí você se situa, não está ligado à espiritualidade. A espiritualidade ela já construiu. Ela já tinha. Às vezes está ligado a questões daqui, ou está ligado a questões emocionais, que também não é nada fácil de lidar. Não importa que o fato seja pequeno. Para mim, um fato que para mim é pequeno, que eu não estou vivendo, para ela que está vivendo a história, é grande. E isso também nós espíritas temos que aprender a não dizer para o outro, que isso? Você está se incomodando com isso? Não chore não. Não chore não. Não chore não. Isso é uma coisa mínima. Não, a gente tem que dizer para a pessoa, você é mais forte do que isso. Tem possibilidade de enfrentamento. Você tem capacidade. Aí a gente volta aqui.
Você traz espiritualidade para viver isso, porque senão você não estaria aqui na Terra, onde isso é possível de acontecer. Você está aqui, é possível acontecer isso. Eu tenho certeza que Deus está com você. Os espíritos bons estão com você, estão te iluminando, estão te orientando. Os espíritos que ainda não alcançaram bondade também estão. Porque os que não alcançaram bondade, a gente já olha para eles e vê o que a gente não deve fazer. Ué, tem orientador melhor do que esse? Eu enxergo ali na cara o que eu não devo fazer. Você tem um irmão de sangue maravilhoso, que você ama, bebe álcool e está com a vida ruim. Aí você diz, isso não posso fazer. Mas eu vou dizer que ele é um travador da minha caminhada? É um orientador. Ele me orienta, é o que eu não devo fazer. Aí você tem um outro que é arrogante. Todo lugar que chega, desmorona tudo, porque ele se arroga em se meter em tudo e destruir a todos. Não é assim o arrogante? Aí você diz, bom, eu tenho que trabalhar essa arrogância que eu trago, porque olha, quando ela exagera, um pontinho a mais, o que que dá? Provavelmente ele seja meio pontinho a mais do que eu está fazendo isso. E o que é que eu estou fazendo com o meu meio ponto a menos de arrogância? Na verdade, nós vivemos, nosso encerrar é isso, nós vivemos a generosidade de orientadores em todos. Em todos. E aprendizes. E o que nós como aprendizes e eles também como aprendizes. Eles como mestres e nós, quem sabe, até possamos, em alguma coisa, ser um pouquinho mestre. O que os espíritos estão nos pedindo, aí agora já é pedido deles, que nós nos enxerguemos como espíritos, enxerguemos a eles como espíritos, nos enxerguemos como possibilidades, a eles como possibilidades, e não mistifiquemos como se eles fossem o Todo-Poderoso. Porque é o que eles não são. Todo-Poderoso. Deus é a sumidade máxima e todo o resto é a sua criação, que traz Deus em si. E aí a gente vai encontrando Deus em cada um e em cada partícula cósmica por aí. No dia que a gente encontra força para em determinada situação da vida, determinada situação, no nível assim, tua vida está correndo risco, digamos assim. E lá pelas tantas você tem absoluta certeza que você não vai desencarnar não. Que não é teu momento. O que é isso? Uai, eu já passei 2 momentos. Com a sua espiritualidade, você se conhece. Nós não temos lembrança de o que escrevemos emocionalmente, psicologicamente e etc. E cognicionalmente no nosso projeto reencarnatório, nós não temos lembrança, mas nós acessamos dentro do nosso possível o que escrevemos. Nós nos somamos com nossos orientadores espirituais, nossos protetores, nossos instrutores, e constituímos as informações. É uma informação que nós constituímos ali naquele momento. Eu não vou desencarnar. A família toda é nervosa menos. Nessa natureza, e o que nós vamos fazendo que seja natural em nós, nós temos que ter cuidado, porque o próximo aqui, o pilar dessa chave é o que vira naturalidade. E a Terra, com seus chamamentos, seus recursos, suas coisas todas, é facílimo coisas que são extremamente nocivas à nossa própria pessoa, como a todos os demais, virarem naturalidade em nós, e daí nós passamos a fazer aquilo naturalmente. E daí a gente, inclusive, às vezes diz, não, mas eu fiz só uma brincadeira, porque eu permiti que fosse naturalidade em mim, por exemplo, fazer bullying. Não, é só uma brincadeira. Não, isso é só uma gíria. É eu aos 60 anos, eu ligo para a Luísa, que inclusive
É uma senhora que eu nem sei se mora com família, se não mora, e etc, etc. Tem companheiros ali com ela. E viram, Luísa, tome tal coisa porque é tiro e queda. Mas Luísa está com estrutura para escutar essa expressão? Talibãs por um lado, exército islâmico por outro, Morro do Alemão com suas comunidades no sentido de situações difíceis, pesadas, De tiro e queda. de tiro e queda, e eu viro e falo isso. Ah, não, mas isso é só uma gíria. É só uma gíria, mas é para eu falar? Mas será que eu vou ter essa tradução? Com a minha espiritualidade, me conhecendo e sabendo que idade eu tenho, o que eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar, onde eu quero que as pessoas estejam, o patamar de alegria, de equilíbrio, felicidade que eu quero que elas estejam, combina com essa linguagem? Aí que você estava falando, né, que essa coisa da natureza tem a ver também com a concepção, momento de cultura. Os Sim. filósofos do século XVIII, eles dizem o seguinte, que o bem é natural, e tudo o que é natural é belo, logo o belo é natural. Eles montavam esse axioma, tudo que é natural, o que é belo é natural, e logo, portanto, o que é natural é belo. E eu até trouxe uns do Sócrates aqui para ler. Isso aí diziam do século XVIII. Ó, os dois da turma. E eu trouxe uns do Sócrates. Os paradoxos de Sócrates. São as posições éticas defendidas por ele, que vão contra, que é o para, a opinião, que é doxa. Por isso foi chamado de paradoxo. Contra a cultura da época. E a gente vai ver que ainda é quase hoje. E ele viveu 469 anos antes de Cristo. Então está há 2.500 anos atrás. Mas isso também não é para a gente desanimar. É para a gente ver que a natureza não dá saltos. E nos nossos trabalhos em família, em grupos de trabalho, colegas de trabalho, a gente não fica querendo que a natureza dê saltos. Quando a gente vai vendo o que esses homens fizeram há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, e que nós estamos tentando acertar nosso passo para chegar lá. A virtude é um conhecimento. Às vezes a gente espera virtude de pessoas baseado numa instrução. Não foi assim, Né? Vamos tomar como exemplo um filho. Você foi fazendo instruções. Mas virtude, ele vai ter que transformar as instruções, informações que chegam a ele em conhecimento, e aí ele constituirá a virtude nele. Aí a gente tem que ter paciência e ficar plantando, regando, carpindo e adubando e plantando de novo, até chegar à virtude. A palavra cultura tem a ver com essa história do Culturar, fazer a cultura. Fazer cultura é cultivar. Cultivar, isso. Que vem com o educar, que é conduzir. Outro, ninguém faz o mal voluntariamente. Aí ele diz, sabedoria e virtudes são necessariamente... Não, ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância. Pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis, mas são fruto do conhecimento. Vamos fazer distinção. Hã? Porque quer fazer maldade. Ele pensa que é um nível de resolução. O outro é, as virtudes constituem uma unidade. E aí vamos lá no conceito de unidade. Unidade não quer dizer... Unidade é uma peça única. Mas não quer dizer que ela seja homogênea. Aqui nós temos uma unidade, mas ela é composta por ângulos e faces, elementos e movimentos diferentes. Ela é a heterogeneidade. E por isso que a unidade se sustenta. Ela não se diz, ela não se desmancha. A forma pode ser homogênea, mas a Porque composição dela é heterogênea.
uma estrutura para o outro existir. E se um entra em desmoronamento, há um conjunto de outros que vão reestruturar para fazer a correção. É preferível sofrer injustiça do que cometê-la. Jamais se deve responder à injustiça pela injustiça.